Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então é o momento de darmos início à nossa exposição, a dar sequência aos trabalhos da casa, que já se reiniciaram, já iniciou em outros campos, e também atendendo a programação espiritual, esses espíritos nobres, benfeitores da humanidade, que muito antes do que o primeiro de nós que chegasse já estavam apostos, organizando o trabalho para que pudesse lograr o êxito esperado. Trouxemos para a nossa reflexão desta noite o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que muitos já conhecem, já viram em várias oportunidades aqui se tratou do tema, até porque o Sermão da Montanha certamente é o maior legado de Jesus. É difícil até dizer qual é o maior legado, então vou colocar que é um dos maiores legados, porque o Sermão da Montanha é um verdadeiro manual, é um instrumento que modela as nossas condutas e existências. Estão muito além da própria crença cristã. Mas não é a intenção falarmos de todo o sermão, mas exatamente do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec intitulou exatamente um dos fragmentos deste sermão, que é Bem-aventurados os aflitos. E no Sermão da Montanha, Jesus mencionou que estes aflitos, os bem-aventurados, serão deles o reino de Deus. Alcançarão o reino de Deus. Pois bem, é complicado, é difícil sempre que a gente aborda este tema, porque passa a se pensar que é uma condição para avançarmos este objetivo. Que isto é da ordem de Deus. E não é bem assim. Ter aflições, passar por qualquer tipo de sabores, não é bom. Ninguém pode afiançar que é bom. Até sabemos que existem criaturas que, por conta própria, por livre escolha, buscam aflições. Sentem alegria, sentem prazer em passar por afrontas físicas e mentais, psicológicas. Mas não estamos falando dessas exceções, indivíduos que certamente, se buscarem um tratamento adequado, não vai faltar profissionais habilitados a os atender. Não é nosso papel, e até porque sabemos que são exceções, são casos que nem merecem destaque neste instante. Falamos das criaturas em geral. Das criaturas em geral, ninguém gosta, ninguém quer passar por aflições. Mas isso acontece. Não há como fugir neste instante da nossa caminhada existencial, espíritos vinculados a este planeta ainda bastante acanhado, chamado Terra, que na nossa imperfeição passamos sim por aflições. Mas Jesus já nos tranquiliza. Alcançarão o reino dos céus. Então ele já está demonstrando algo que para nós espíritas já está superado no nosso entendimento, que é a vida futura, que é a sequência além deste estágio no corpo carnal. Eu, quando observo a vida, os irmãos já devem ter notado isso mais de uma vez, a gente usa por força de linguagem a vida passada e a vida futura. Mas nós, espíritas, sabemos que é força da nossa linguagem. A vida é uma só. Existências passadas, ou seja, estágios em que estivemos lá exercendo no nosso passado espiritual. E a vida futura é a sequência pós a organização física. A vida pura é a do espírito. A vida do espírito é eterna. O espírito não morre.
Então, vida futura, vida passada é uma força de linguagem. Então, eu vou usar muito isso. A literatura espírita, sempre que os irmãos observar, né, isso vai ser bastante comum. Né? Outros expositores, palestrantes, né, de grande envergadura abordam da mesma forma, mas lá na essência nós sabemos, a vida é uma só. Mas então, voltando ao tema, então Jesus diz que esta bem-aventurança, esta felicidade, um sinônimo, né, da bem-aventurança, será alcançada num outro momento. Como a gente sabe, daqueles que fazem parte da nossa jornada, quando de nós mesmos, que a gente às vezes encerra a nossa jornada aqui como encarnante e não encontramos esta felicidade ainda, não na sua plenitude. Temos lampejos, momentos, que nos sentimos mais harmonizados, mas saímos de um estágio desse e já nos encontramos num estágio adverso. Mesmo aqueles que não passam por outras aflições sociais, geralmente sociais, econômicos, às vezes têm problemas de saúde. Não aquilo que permanece desde o berço até o túmulo. Há casos sim desta ordem, mas há aqueles em que vão mesclando estas situações. Estamos bem, estamos numa festa, aquela alegria, nos alimentamos lá de um certo alimento, já vamos para casa ruim, no outro dia já não estamos bem. Trocamos uma alegria por um dissabor. A partida de um ente querido, mesmo no indivíduo que posso dizer mais equilibrado, é algo que choca, é algo que não é agradável, é algo que muitos não conseguem aceitar, não conseguem conviver com essa situação. Então, também poderia ser considerado um momento de aflição. Só que Jesus, ele fala que esta bem-aventurança é um estágio, é um ciclo, é um processo. Como toda bem-aventurança, nos outros itens, é um processo. Não é algo finalístico, não está pronto. Bem-aventurados os pacíficos. O sujeito não torna pacífico de um dia para o outro. Isso é um processo longo, de muitas existências. Só para citar um caso. É algo que tem um início e vai ter um fim, num tempo relativamente longo que não saberíamos dimensionar. Pois bem, no tema da noite de hoje, esta aflição que Jesus disse que para nós é uma bem-aventura, melhor, é um momento de felicidade, de júbilo, tem um entendimento de que nós, espíritos, somos herdeiros, temos até pelo que usamos ontem num dos nossos grupos de estudos, herdeiros de nós mesmos, do nosso passado. Herdeiros das coisas boas e das coisas desagradáveis da nossa bagagem espiritual. Neste sentido, as aflições, como Kardec vai historiar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são de duas espécies: da vida atual, da existência atual, ou da existência passada. São dessas duas vertentes. Da existência atual, são aquelas coisas que nós espontaneamente escolhemos fazer, correndo o risco desnecessário ou o risco dimensionado, que sabemos do risco, e assim procedemos. Da vida passada é algo não muito bem resolvido, é algo que está na nossa história, ficou pendente. Pode ter as duas coisas ao mesmo tempo? Pode ter. Podemos, neste instante aqui, estar passando pelas aflições do nosso histórico espiritual, como daquelas que nós escolhemos, de alguma forma, neste momento, neste tempo. Também Kardec diz que quando é da vida passada, uma dádiva de Deus é não nos permitir lembrar. O esquecimento. Porque a lembrança, primeiro, colocaria em risco a nossa própria existência.
Colocaríamos, porque quando a gente viu o outro lado, no meio familiar, no meio dos amigos, nós ficaríamos extremamente envergonhados, saímos correndo. Por outro lado, né, nós nos envergonharíamos de nós mesmos, do que nós fizemos. E por fim, nos deixaríamos mais acomodados, mais acovardados, para não dizer preguiçosos. Porque faríamos exatamente aquilo que necessitamos, mas não porque temos a convicção de que há que mudar, que é um instante de termos um outro rumo, nos que já saberíamos as consequências. Faríamos meio que contingenciado pela circunstância. E aí não vale, né? Não é a nossa vontade que está em prática. Nós faríamos o que tem que ser feito por conveniência. Não estamos amadurecidos, não estamos sequer convencidos, mas olha, mas é o que tem que fazer isso. Então, por isso que nós não lembramos deste. Ainda, na mensagem, a necessidade da resignação. Mas eu vou me resignar por ter aflição? Por isso que eu disse que é difícil o tema. Só que quando nós entendemos o porquê da aflição, ser resignado é auxiliar no processo. Então, um dos pilares da doutrina espírita é que é uma doutrina que é para ser estudada e praticada. E tem uma ordem, né? A gente não pode praticar sem entender o que estamos fazendo. Por isso que até tem esta ordem, né? Tem que entender, depois praticar. Então, nós entendendo, fica muito mais fácil praticar. E entendemos, nós vamos saber porquê das coisas. Qual o motivo, qual a razão das nossas aflições. E como de hábito, eu sempre trago as histórias que os benfeitores espirituais nos alcançam, porque se eles alcançam essas histórias para todos nós é porque é útil. Eles fazem um esforço tremendo, né, para passar as instruções da literatura espírita, as mensagens espíritas, é porque é importante para todos nós. E certamente o tema que eles abordam é o tema que mais nós necessitamos, ou os temas que mais nós necessitamos. Temos aprendido que os espíritos nobres não perdem tempo em vão, fazem só o que é útil. Então, nesta premissa, né, as instruções espíritas são úteis para todos nós. E aí temos, mais uma vez, né, o consagrado André Luiz, a sua série histórica. Sempre recomendamos a leitura do André Luiz, quando temos oportunidade. O médium irreparável Francisco Cândido Xavier. Tanto que a obra do André Luiz é considerado complementar à codificação espírita. Codificação. O próprio Emmanuel, na abertura do primeiro livro, o livro Nosso Lar, da série de livros do André Luiz, 13 livros, ele menciona que há muito tempo estavam esperando alguém para trazer as instruções a respeito desta, né, ligação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. As histórias do mundo espiritual. Perante, né, de acordo, aderente à lei de Deus, à lei de justiça, à lei do amor. E dentro desta lei de justiça e de amor é uma lei de oportunidade, né, de refazer, né, o que deixamos de fazer lá atrás. E aí o André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, que faz parte aqui do nosso grupo de estudo, tem muitos irmãos aqui que participam dessa atividade, né, conta uma história em que nós podemos extrair com muita precisão, né, os fatos que se refletem na existência atual de uma existência anterior. E ao mesmo tempo demonstra a aflição de uma determinada existência que foi escolhida, não foi imposta. Está de acordo com a programação espiritual. Porque quando eu falo programação espiritual, é que há sim uma programação. E é normal, é muito comum que a gente participe dessa atividade. Nós somos agentes ativos, construindo esta oportunidade nossa, agora neste instante. Participamos, demos até os nossos pitacos.
Então, lá o André Luiz conta uma história, né, ocorrida durante a Guerra do Paraguai, em que 3 amigos militares brasileiros, lutando lá no fronte do Paraguai, né, acabaram se envolvendo com uma mesma mulher. O primeiro, né, que foi traído, digamos assim, pelo segundo amigo, né, ele simplesmente abandonou tudo e foi ao mundo. Depois ele teve outras complicações, mas não vamos tratar deste caso. O segundo, que havia traído o amigo, sabendo de todas as consequências, né, foi traído pelo terceiro amigo. Só que este segundo, que tinha cometido o mesmo dano ao primeiro, não resistiu à afronta e tentou se suicidar. Envenenou venenos, né, ficou sequelado, com problemas seríssimos, né, mas não logrou o êxito na sua intenção. Sequelado, né, aí já tinha a questão da dor física e da dor moral. A física, ele escolheu. Foi naquela existência, ele podia não ter escolhido a física. O fato em que ele teve envolvido, né, era algo que está gerando consequências para lá adiante, mas ele escolheu essa situação. Ou, não satisfeito com a tentativa mal lograda, ele se joga no Rio Paraguai, morre afogado. O terceiro amigo, a consciência lhe acusa. Ele abandona tudo, né? Abandona a situação, volta para o Brasil, já tinha uma noiva aqui, casa-se e deletou da mente aquela situação vivida lá no Paraguai. Tempos depois, com a sua esposa no teatro, né, o veículo atropela uma andarilha, ele vai socorrer, era a moça aquela. Estava indo para prostituição, bêbada, uma penúria, né, enfim, né, um verdadeiro traste humano, posso dizer. Né, acabou morrendo. E como todos nós saímos dessa vida, não tem como ficar aqui, fincar raízes eternas, ele também foi para a pátria espiritual. A sua consciência lhe acusando, ele se dá conta, se arrepende e faz um compromisso espiritual. Eu quero reencarnar e ter sob a minha guarida lá o suicida e a moça aquela que abandonei. Quero ajudá-los e reencarna. Tem o suicida como filho, e a moça, ele acaba se, né, que já reencarnada também, é óbvio, né, casando-se a segunda vez, uma vez que ele era viúvo. Reuniu o compromisso espiritual dele. E lá está escrito pelos benfeitores espirituais, não era um laço, né, daquele amor, daquela paixão arrebatadora. Ele se uniu àquela moça por um amor muito maior, que é um amor sublime do auxílio, que ele tinha um compromisso perante. Né? E realmente, aí a moça, a história é muito mais longa, né, do que estou aqui tentando sintetizar. Né? O lar dele não foi numa tranquilidade, a moça ficou doente, né, um processo obsessivo, que é aquilo, né, muito comum na doutrina espírita, que é uma atuação feroz de um outro espírito, né, e ela doente. E a doença dela é que aquele menino, seu enteado, filho do seu esposo, o Amaro, havia sido aquele mesmo rapaz que se suicidou lá no Paraguai. E este rapaz morreu afogado no mar. Criança. E ela, a consciência lhe acusou, porque ela achou que não tinha zelado bem dele, né, fez pouco caso do menino, achou que tinha sido, né, leviana no seu zelo, né, a consciência lhe acusou. Abriu a porta para uma obsessão. Abriu a porta. E o menino desencarnou porque era previsto a desencarnação dele. Era previsto porque era o suicida de então. E tinha um resgate a passar aqui num tempo relativamente curto. O pai, que estava tendo nos braços o filho,
amigo que o traiu. A moça, que é a sua segunda esposa, é aquela que ele abandonou. Por isso que a gente não lembra, meus irmãos. Imagina a gente lembrar desse caso. Não lembra para bem de todo mundo. Imagina se a moça sabe, foi esse que me abandonou lá. Mas esse aqui que meu pai me traiu. Me traiu. Então por isso que a gente não lembra. Só que o menino desencarnou afogado e ele precisava retornar. A situação dele era dramática espiritualmente. E é programada a reencarnação dele. Novamente no mesmo lar. O mesmo pai, a mãe que vai mudar. Vai ser assim. Então, aqueles que eram um casal que se envolveram, agora é um casal estruturado e tem como filho aquele pivô da história, um dos pivôs da história. Esse menino, programada a reencarnação dele, ele vai vir com muitos danos. Ele vai vir com a saúde precaríssima. Questão da laringe, da respiração, suscetível a qualquer tipo de infecção, dores alucinantes, dores que ele já sentia no mundo espiritual. Por isso que programaram a reencarnação dele. Então ninguém fica bonzinho nem mal só para passar para lá de lá. Continua sendo o que é. Continua sendo o que somos. E ele reencarna. Vai vir com a saúde debilitadíssima. De muito sofrimento. Que é uma bênção. Foi-lhe concedida uma bênção. Porque lá no mundo espiritual ele não estava sofrendo menos. Muito pelo contrário. Aqui, encarnado, aquele menino iria sofrer muito menos, porque nada conseguia filtrar aquele distúrbio que ele estava sentindo. Então foi uma benesse. Espíritos bondosos se organizaram, a sua primeira mãe, enfim, houve um esforço monumental para a sua reencarnação. Convidaram, levaram a moça ao mundo espiritual e disseram: tu aceita o plano como filho? Eu estou com problema de consciência, eu tenho culpa, eu quero, deixa comigo. Que foi a antiga parceira dele lá no Paraguai. Reencarna, doente, débil, fraca, débil, com dores alucinantes. E vai desencarnar mais uma vez em tenra idade. E aí os benfeitores espirituais dizem: isso é para o bem dele. É para o bem dele. Isso é para valorizar a vida que ele não valorizou. Isso é para depurar. A única forma dele depurar esses problemas em que ele conquistou na carne é voltar à carne. E aí dá uma bela instrução que essas lesões, esses danos à nossa organização física, só na organização física nós vamos conseguir reequilibrar. E é isso que vai acontecer com o rapaz. E só na terceira vez em que ele vai poder ter, digamos assim, uma existência corporal mais ou menos equilibrada. Tudo por um dano. E aí nós conseguimos entender com relativa precisão porque que Kardec diz que são de duas vertentes, são de duas espécies. Vida atual com vida... E aqui nós temos isso muito claro. Temos situações vividas hoje, tanto lá da personagem Amaro, como da Zulmira, como do menino, que é chamado de Júlio, de vidas passadas. De uma vida anterior. Reflexos nos dias de hoje. O Amaro, mesmo assumindo essa responsabilidade de tê-lo como pai, de acolher aquela moça como segunda esposa, ele não tinha uma vida fácil, não tinha plenas alegrias, mas era um compromisso assumido. Só que daí os instrutores recomendam, lá naquela época, ele se envolveu com alguém que não estava no seu grupo de relacionamento, sua programação espiritual. Ele sabia dos danos, sabia que não deveria fazer aquilo, amigos de longa data,
nem isso foi suficiente para demovê-lo da ideia. Então tinha uma responsabilidade muito séria. E aquele ato dele não é só se envolver, né, com aquela moça, embora ela já tinha demonstrado, né, que não poderia ser parâmetro de equilíbrio, né, mas ele sim. Então ele traiu o amigo e ainda auxiliou indiretamente para o suicídio daquele rapaz. Não contente, auxiliou indiretamente para que aquela moça ficasse desvalida, mesmo que ela também tivesse contribuído de alguma forma para aqueles fatos, né, fossem, né, ser, digamos assim, para os bastidores da vida. Né, pobreza extrema, doença extrema, né, vida indigna, por escolhas. Então, naquele momento, aqueles sofrimentos lá da época do Paraguai, se a gente pudesse analisar, e estamos tentando analisar, por óbvio, né, era uma escolha da vida atual daquele momento. Podia ter sido diferente? Podia ter sido diferente. Já no caso mais recente, tratado por André Luiz, quando o menino reencarna, ou é programado a reencarnação dele, aí já é da vida futura, da vida passada, da existência passada daquele sofrimento. E aí nós conseguimos entender também por que Jesus diz, bem-aventurado, feliz está sendo aquele menino reencarnante, com todos os seus problemas de saúde, seríssimos, as suas dores, poucos anos aqui na vida corporal, feliz por ter tido esta oportunidade, porque foi um esforço enorme para que isso acontecesse. E é um benefício para ele, porque só assim ele conseguirá depurar o seu organismo espiritual aquelas mazelas do passado. Aí nós entendemos por que Jesus diz que eram bem-aventurados. E por que Kardec menciona só a vida futura, né, pode, né, dar frente, dar guarida a este benefício. Só que a vida futura, para nós, quem sabe, é hoje. Porque nós estamos trazendo o nosso passado, a bagagem do nosso passado. A vida futura é hoje. Agora, dos nossos atos hoje, a vida futura vai ser adiante. Uma outra oportunidade. Com mais ou menos regalia. Porque Kardec instrui que nós podemos amenizar ou podemos agravar os nossos planos. Na última oportunidade que aqui tivemos, e não vamos reeditar a fala, mas só fazer uma menção, nós falamos, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então podemos, em alguns casos, atenuar através do nosso exercício de sublimação. Talvez aqui o Amaro, o personagem lá trazido pelo André Luiz, esteja fazendo, acolhendo aquele amigo, em que ele não soube honrar a amizade, e aquela moça, né, que ele deixou abandonada às duras penas. É uma forma de amor. No mundo espiritual se arrependeu, se deu conta, olha, eu quero, como é que eu faço para reparar? Vamos ver outros episódios, tratados até nessa literatura, né, daquele que assassinou o outro amigo e pede para aquele amigo que foi assassinado agora de ele como filho. Temos que esquecer, né? Ou se foi assassinado e agora tem aquele assassino, né, como meu filho. Esse aqui me tirou a vida, agora eu estou aqui mandando ele. Então, por isso, esquecemos. Mais uma benesse do Criador para todos nós. A gente tem aquela vontade de saber, né, o que fomos, né? O bom é não saber mesmo. Porque se nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, se ainda estamos num planeta e de imperfeição, é natural de que o nosso passado não recomenda muito. Então, o bom é não saber. E ainda que a gente possa ter, né, não ter outros comprometimentos que possam, né, nos criar entrave, quem sabe aquele que faz parte, né, da nossa caminhada. Então, isso é importante, né, que Deus nos facultou, né, para a gente momentaneamente não se dar conta destas coisas. Mas, por outro lado, a doutrina espírita nos clama a que a gente se dê conta, né, da importância de valorizarmos
as nossas existências, mesmo quando ela não é como gostaríamos de ser. Porque hoje nós achamos que tinha que ser diferente. Só que quando estávamos preparando a bagagem, nós achamos que tinha que ser exatamente assim. Demos até, quem sabe melhor aqui, pior ali, aqui, né? E então, meus irmãos, vamos sim agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, né, nesta reencarnação, mas principalmente por honrarmos, né, essa existência e por entendermos que mesmo as aflições, né, fazem parte deste processo de avanço. É uma dádiva celestial, né, e que a gente tem que valorizar, sim. Então, com esta mensagem, né, espero ter contribuído de alguma forma para que a gente tenha um subsídio mínimo de entender a instrução de Jesus e que essa instrução, então, nos auxilie, né, nesta caminhada permanente, né, rumo a dias melhores. Obrigado pela oportunidade e pela paciência.